Deus manda te dizer que ainda há solução para teus problemas. Mas para isso você precisa parar de causar problemas e se afastar de certas pessoas. Dizer não. Eu vou contar um pouco da história de Abraão na Bíblia, considerado o pai da fé. Então, se você está passando por um problema, tem erros, não desista. Confie no Senhor, confesse a Ele, reveja suas rotas, vê quem está do seu lado, se precisa mudar de cidade, de algum lugar, mas confie na promessa. Deus prometeu a Abraão um filho chamado Isaac, com Sara, e que ele ia ser o pai das nações, e mandou ele sair daquela terra, os familiares, tudo. Mas ele levou o sobrinho dele, Ló. Primeiro erro. Deus não queria que ele levasse Ló. E seguiu Abraão com Ló. Depois tiveram desavença lá com as criações dos bichos, a seca, por pasto, os pastores dele lá, bicho, né? E nisso começou a desavença entre eles. Abraão foi para alguns países e lá cometeu mentiras terríveis. Mais outra coisa que Abraão causou problema. Abraão era mestre em causar problema. Às vezes a gente se angustia e quer as coisas rápido e causa problema porque não sabe esperar o tempo certo de Deus. Abraão mentiu naquela cidade, que eu não sei o nome aqui, né? É só ler lá a história de Abraão em Gênesis. Que Sara era sua irmã e na verdade era sua esposa, com medo do povo tomar ela. Então ele previa o medo, é igual o que eu passei com a ansiedade. A gente sofre, a gente deita para dormir às vezes, para descansar, e a mente começa a te acusar, a te culpar, e tu começa a ficar com medo e não tem vida. Abraão era considerado o pai da fé, mas ele era um causador de problema. Deus prometeu o filho Isaac com Sara a ele, e ele queria ajudar a Deus. Nós não ajudamos a Deus. Quem somos nós? A gente tem que se humilhar, servir e acreditar e ter paciência. Abraão, como era um causador de problema, como estava demorando o filho Isaac com Sara, ele chamou uma concubina lá na época, que eu não sei que concubina ou escrava, e fez um filho chamado Ismael. Mais um problema que Abraão, pai da fé, arrumava. E nisso foi só aumentando os problemas que Abraão causava. E Deus ia distanciando a promessa para Abraão. Mas aí com os conflitos com Ló, talvez permitido por Deus, Abraão decidiu separar de Ló. Lá para casa dos bichos, né? E Ló escolheu, e Abraão deixou Ló escolher o melhor lugar. E Ló escolheu o melhor lugar de água, que tinha rio, que tinha pasto. E na hora que Abraão apartou de Ló, a Bíblia diz, que Deus voltou a falar com Abraão. Falou para Abraão: você pode olhar para o leste, para o oeste, para qualquer lugar que você for, você será o pai de toda a nação. E todo mundo sabe a história de Sara com Abraão. E o filho Isaac com Sara de Abraão veio nascer na velhice de Sara. Mas quem foi que causou tanto problema para atrasar o processo de Deus? Gente, nós somos mestres em causar problema. Eu, quando passei com essa dificuldade, eu acusava todos. Eu botava a culpa nos outros. Eu queria as coisas de uma vez. E eu vi que quanto mais eu queria, mais Deus tardava. Uma suposição no meu carro. Eu brigava com a pessoa quando estava lá na funelaria lá. E eu brigava, e era briga mesmo. Aí peguei meu carro sem terminar direito. Aquela loucura. Quando eu fui para São Raimundo levar meu pai lá, que passou por um problema de saúde, o carro bateu o motor. Está aqui até hoje parado. Gente, não acelere, tenha paciência, o que Deus quer lhe dar. Nós somos causador de problema. A gente cria essa ansiedade mesmo que eu peguei, depressão. Ela me causava medo, angústia. Eu previ o que ia acontecer se nada disso acontecia, porque quem decide é Deus.
Então acredite que na situação que você está, se você errou, se você pecou, se você está devendo, se você coisa, volte. Às vezes a gente tem que voltar atrás. Volte atrás. Acredite no Senhor. Mude a rota. Se você está devendo ou com algum problema, ligue para a pessoa. Diga, eu posso pagar só desse jeito. Peça a Deus que Ele aceite. E passe a emprestar e não pedir emprestado. Passe a ajudar e não ser ajudado. Passe a ter frutos para você dar e não para você receber. Porque o galardão de Deus fala que a gente tem que dar em abundância. O melhor prazer é em dar e não receber. Que Deus abençoe a todos. Se tem algum erro aí, as palavras que tenham saído da minha boca, que tenham sido do Senhor. Porque o Senhor, na Bíblia, deixa bem claro que Ele já usou até uma boca de um jumento. Uma jumenta. Problema a gente pode causar, mas acredite no Senhor. Davi foi outro causador de problema. Deus prometeu lá o rei, tudo para ele. Ele causou vários problemas. Um deles pior foi adulterar, pegar a mulher do amigo. Mas com o coração humilde se ajoelhou, se arrependeu, voltou atrás e Deus o perdoou. Acredite em Deus que Abraão errou e foi o pai da fé. Todos nós estamos sujeitos a errar. Que Deus abençoe a todos. E a partir de hoje, pare de causar problema. Eu era essa pessoa causadora de problema. Deixe que cause com você, mas que você não cause com os outros. Eu, às vezes, arrumo um problema, mas o povo que mexe comigo. Entendeu? Eu era um cara insuportável. Mas eu quero que Deus me dê a paciência, o amor, para não causar problema.